para a leitura de dois textos da Palavra de Deus. Primeiro encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Verso de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Assim diz a palavra do Senhor. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora a carta do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 2. 1 Pedro 5, 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, e nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Amada igreja, quando nós aprendemos as nossas primeiras letras do Evangelho ou das Sagradas Escrituras, quando nós damos nossos primeiros passos na caminhada da vida cristã, nós nos alegramos no nosso coração, porque nós estamos descobrindo a grandeza maravilhosa deste livro da vida, que é a fonte inesgotável da palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para a igreja do Senhor. Então, quando olhamos para a Sagrada Escritura, é muito claro a definição que o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, a direção do Espírito Santo, nos ensinando, mostrando claramente que há uma diferença entre justo e injusto. Isso é claro, entre luz e trevas. E a palavra de Deus chama, então, aqueles que são alcançados pela iluminação do Espírito Santo de Deus, na exposição da pregação, do seu evangelismo pessoal, na proclamação que você faz, da exposição da palavra de Deus a um amigo ou qualquer outra pessoa, e essa pessoa é visitada pelo Espírito Santo, o Senhor abre a mente e o coração, e ela começa então a descobrir a alegria do Evangelho que é para a sua vida agora. Então, Jesus Cristo não é simplesmente alguém especial, não é alguém que é guru ou qualquer outra coisa. É o Salvador, é o Deus Redentor, é aquele que de fato agora mudou a sua vida, mudou o seu viver. E agora ele começa a viver essa caminhada da vida cristã. E o apóstolo Pedro diz que nós, e o apóstolo Paulo também diz que nós nos tornamos como criança espiritual. Assim como uma criança precisa de alimento para crescer, para fortalecer, assim é o crente recém-convertido, alcançado por Cristo. Ele começa a ver as grandes doutrinas da palavra de Deus, e ele descobre cada dia que passa, cada ano que passa, as maravilhas da lei do Senhor. Já dizia o grande servo de Deus, Esdras, no Salmo 119, ele diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso vai então alcançando de forma tão natural na vida de todos nós, o tempo vai passando, e você vai alcançando o quê? A solidez, a maturidade da vida cristã. Ou seja, você começa então a
ter uma vida autêntica, fortalecida na palavra de Deus. Agora você está engajado, está envolvido na obra do Senhor. Agora a palavra de Deus já não era como no começo que você estava descobrindo. Agora você tem conhecimento, profundidade, discernimento espiritual na palavra de Deus. E isso então faz com que você descobre o quê? Os seus dons e talentos na obra do Senhor. Então, por isso que todo ano, quando chega o final do ano, próximo ao final do ano, a igreja ela é convocada, ela é chamada para colocar em evidência os seus dons e talentos na obra do Senhor. E aí você então, com alegria, prepara, ora, Senhor, eu vou trabalhar nesta área, eu vou trabalhar nesta área. E assim a igreja torna-se um corpo bem ativo, operoso na obra do Senhor, porque o trabalho do Senhor não é de algumas pessoas, mas de todos os membros, de todos aqueles que foram comprados com o precioso sangue. Só que tem algo importante além disso. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que, em um dado momento do crescimento, da expansão da obra de Deus, Deus levanta líderes. Deus levanta homens para um chamado mais específico. Deus separa do corpo, Deus separa da membresia, homens segundo o coração de Deus, para cuidar de forma mais próxima ao pastor da igreja das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, Jesus Cristo fez isso, quando ele veio deixando a sua glória para cumprir a obra da redenção, para resgatar de uma vez para sempre a sua noiva, a sua igreja. Antes do cumprimento desta ordem, já no coração de Deus, na eternidade, a morte, mas a ressurreição de Cristo, ele preparou uma liderança. Então, olhamos para o capítulo, para o livro de Mateus, como também os demais evangelhos, ele mostra o chamado de discípulos. Então, o Senhor poderia fazer a obra ele sozinho. Ele não precisava de apóstolo, não precisava de ninguém. Ele é o Senhor da igreja. Ele, a sua própria palavra seria suficiente para ensinar, mas ele chamou e preparou aqueles queridos irmãos no passado para cuidar, para futuramente ser pessoas com o coração cheio do Espírito Santo, disposto a fazer aquilo que agrada a Deus, que é cuidar da noiva de Cristo. O Senhor cuida de todos nós, o Senhor cuida da igreja, mas Ele levanta pessoas para que a igreja tenha direcionamento com respeito às coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, o texto que nós lemos nessa noite fala de um chamado. E o tema dessa noite é obediência ao chamado. Nessa obediência ao chamado implica, irmãos, algumas coisas sérias, principalmente daqueles que dizem sim para a obra do Senhor, e especificamente a liderança da igreja. Então, Deus, quando prepara, espera que esta pessoa, este irmão que é chamado, é escolhido pelo Senhor através da direção da igreja, mas é o Senhor que vai consolidar ou confirmar a eleição desses oficiais. Eles precisam entender de que há uma necessidade de ser obediente ao chamado. Obediência ao chamado de Deus. E essa obediência nós temos já pela própria palavra do apóstolo Paulo, dizendo então quais são as qualificações. E eu coloquei já aqui no boletim da igreja quais são as qualificações, tanto para o presbítero como para o diácono. Uma coisa ou outra que muda apenas uma palavra, uma coisa, entre os diáconos e presbíteros, mas ali está as qualificações daqueles que almejam, desejam ser, assim, este irmão, um canal de bênção na saúde espiritual do povo de Deus e da igreja do Senhor. Nesta leitura deste texto bíblico, nós temos dois
importante personagem da palavra de Deus. Primeiro, o apóstolo Paulo, que nós lemos em Atos 20. Nós sabemos quem foi ele, depois da sua conversão, do seu preparo, e ele então foi preparando pessoas para cuidar das igrejas por onde ele passava e abriam novas frentes de trabalho. Então ele levava Silas, levou Epáfras, levou outros irmãos, Clemente, tantos irmãos que passaram, Timóteo, Tito, esses irmãos passaram pela vida do apóstolo Paulo, e colocando em ponto estratégico para cuidar da igreja. Tanto é que no capítulo 1 de Tito, ele diz assim, vou deixar você aqui, Tito, em Creta, para cuidar da igreja do Senhor. Você vai cuidar da liderança das igrejas que estão aqui em Creta. Veja então o cuidado pastoral deste líder, Paulo. Mas ele faz um chamado específico, não somente para aquele que almeja o pastorado, mas aquele que almeja a liderança da igreja, aquele que está disposto a trabalhar pela obra do Senhor. Então ele chama, como diz aqui em Atos 20, versículo 17, de Mileto, ele chamou toda a liderança da igreja, chamou todos os presbíteros e ele abre o seu coração. E se a gente começa a ler o versículo 18, 19, 20, você vê a intensidade do amor que Paulo tinha pela igreja do Senhor. O seu coração inclinado, voltado para cuidar das meninas, dos olhos de Deus, que é a igreja do Senhor. E ele chama isso a responsabilidade, a liderança da igreja. Que isso não é simplesmente cumprir um papel singular ou simples de fazer uma coisa ou outra, mas viver intensamente a igreja de Cristo, preocupar-se com as famílias da igreja, preocupar-se com a obra do Senhor, com a expansão da igreja, como também na edificação da obra do Senhor. Então, essa palavra, então, Paulo chama para todos esses oficiais para uma obediência ao chamado. E aqui, Atos 20, então, Paulo diz isso. Entre a frase principal, ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, aqui presbítero ou bispo, presbítero, líderes, como em Atos 6 constituiu diáconos, líderes também, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, a ênfase que tem que estar no meu coração como pastor, na liderança da igreja, a igreja é do Senhor. Não é do pastor Avassi, não é do conselho da igreja, não é da junta diaconal, mas é da igreja, a igreja do Senhor. Pesa sobre mim, pesa sobre a liderança da igreja, tamanha responsabilidade espiritual do rebanho do Senhor. E nós precisamos entender isso, a responsabilidade que Deus coloca sobre os nossos ombros, quando nós respondemos a Deus em obediência ao chamado. Pedro também vai enfatizar isso lá para os irmãos da igreja da dispersão. Ele vai exatamente dizer isto, quando ele chama aqui a atenção ao texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Irmãos, como é bom, como é agradável, como é maravilhoso quando nós temos pastores, presbíteros, diáconos que amam o chamado que Deus fez em sua vida. E que ama de tal forma que, por mais que ele tenha diversas ocupações e as atividades profissionais, mas está em primeiro lugar o chamado de Deus. E fazer com diligência, com carinho, com amor, aquilo que Deus confiou para a sua liderança. E quando isso de fato é real, verdadeiro, na vida da liderança, isso traz uma repercussão também para a igreja. Porque a igreja vê no coração do líder não um ministério corriqueiro, mas um ministério de fato, verdadeiro,
preocupado de forma intensa com a igreja num todo, na obra do Senhor. Por isso, temos um desafio aqui nesta noite, irmãos, de entender que nessas qualidades, Deus nos chama, então, a liderança, para ela ser essa liderança que venha sustentar, fortalecer pela palavra de Deus a igreja que é a menina dos olhos de Deus. Irmãos, então, diante disso, como que eu vou compreender a obediência ao chamado? Tanto em Atos capítulo 20, como na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira coisa que nós podemos entender e esperamos que isso aconteça na vida de toda a liderança e que traga isso benefício e crescimento espiritual para o rebanho do Senhor. Primeiro, a consagração do chamado à obra do Senhor. Consagração da sua vida com respeito ao seu chamado. Às vezes, irmãos, nós estamos sempre prontos a dizer sim para um patrão que muitas vezes é ímpio, ele não tem princípio cristão, mas ele diz para você, para todos nós, que você precisa estar 7 horas da manhã ou 6 horas na empresa, eu preciso de você. Você está disposto? Eis-me aqui. O Senhor está chamando para você estar aqui 6 horas da manhã? Não, Senhor. Nós muitas vezes nos quebrantamos, nos colocamos à disposição para as coisas do mundo. Elas são importantes, é o nosso trabalho, é o nosso pão de cada dia, mas muitas vezes nós não fazemos isso com todas entusiasmo com respeito às coisas do reino de Deus. Irmãos, a igreja no todo, como a liderança, nós somos canais de bênção para muitas vidas que estão vivendo e sendo cambaleadas à morte sem Deus, e nós somos instrumento para a proclamação do Evangelho, da graça do Senhor. E essa responsabilidade não é da liderança, é de toda a igreja, mas pesa sobre o líder da igreja. Os líderes precisam mostrar perante o rebanho o seu compromisso missionário, a sua dedicação pela obra evangelística, o seu envolvimento com respeito a este ou aquele segmento no trabalho do Senhor. Porque pesa sobre nós essa responsabilidade. E, aliás, foi assim que Paulo, na sua experiência de vida cristã, de consagração, ele não tinha outra coisa mais importante que pesava sobre a sua vida, a não ser estar no centro da vontade de Deus, né? Portanto, irmãos, a sucessão de vitórias sobre vitória na vida de um pastor, de um presbítero, de um diácono, vem da sua obediência, né, ao chamado. E essa obediência, ela vem da prerrogativa da sua vida de consagração a Deus. Consagração, irmãos, a sua vida pessoal, a sua vida diante de Deus, sua intimidade com o Senhor. Depois com a sua família, sendo padrão, modelo no lar, sabendo que a sua família, seus filhos, a sua esposa olha para você, olha para o seu lar ou para a liderança e vê o sacerdócio do lar, o homem de Deus, o cabeça do lar, aquele que cuida do lar, cuida da família, mas cuida de forma também espiritual. É importante, irmãos, entender este chamado. Agora, eu tenho que dizer, irmãos, com tristeza, há muitos que começam bem, começam muito bem na obra do Senhor, mas com o decorrer da vida cristã, começa a fazer o ministério relaxadamente. E aí nós temos disciplina de pastores, nós temos disciplina de presbítero, diácono. Nosso presbitério já fez isso, disciplinou. Recentemente caçamos uma candidatura de um seminarista, porque não demonstrou obediência à palavra. Então, irmãos, é sério isto. É importante que isso esteja na vida dos líderes, mas na vida de toda a igreja. É importante que o servo de Cristo reconheça que ele foi, então, separado para servir
a igreja do Senhor. No texto que lemos, tanto Atos 20 e 1 Pedro 5, vem uma segunda implicação. Nessa consagração envolve o pastoreio, pastoreardes, cuidar da igreja, conduzir o rebanho de Deus, cuidar das ovelhas. Em todo chamado que Deus fez no Velho Testamento, como pessoas como Moisés, como Davi e outros, eles tiveram uma experiência pessoal de cuidar de ovelhas, para cuidar depois de pessoas. Deus fez uma escola de 40 anos na vida de Moisés, para depois usar Moisés para libertar o povo. Não foi 4 dias, não foi 4 horas, foram 40 anos no deserto. Uma longa caminhada, treinando, preparando Moisés para ser um grande líder, para conduzir aquela nação numerosa no Egito à terra prometida. Aliás, no Êxodo 12 diz que saíram 2 milhões de pessoas, ou seja, 600 mil homens, fora mulher e criança. A estatística diz que chega a 2 milhões de pessoas saindo do Egito. Essas pessoas, esses irmãos de Israel, indo para a terra prometida. Então, Deus usa este líder, que mais tarde ele pega e divide por outras lideranças para cuidar de 1.000, de 10, de 100 e de 50, para poder, assim, conduzir o povo até a terra prometida. Paulo não fez diferente, assim também Pedro também. Nós olhamos a carta de Pedro, Pedro sempre com seu colégio apostólico, ou seja, com os apóstolos juntos, sempre pregando e sempre preparando a igreja para pastorear a obra do Senhor. Portanto, esses 2 irmãos tiveram, tanto Paulo e Pedro, 3 coisas importantes em cuidar do rebanho do Senhor. Por exemplo, eles tinham motivação, eles treinavam as pessoas, orientavam o rebanho para uma caminhada não só em obediência à palavra de Deus, mas que fossem unidos na graça de Deus. Fossem unidos na graça de Deus, a igreja, o povo, a família da fé. Aliás, nesta manhã, nós vimos isso, quando o Salmo 133, como é bom e agradável viver unido os irmãos, Como é importante a unidade, como é importante a comunhão dos santos, como é importante a caminhada da vida cristã, sabendo que nós estamos crescendo em graça e conhecimento, mas dentro da obediência às Sagradas Escrituras. Agora, é bom lembrar, irmãos, que conduzir o rebanho a Deus não é nem sempre fácil, porque o Senhor Jesus, na sua parábola do trigo e do joio, ele diz que nós vamos conviver, de repente, com alguma situação de alguém joio no meio do trigo. Há pessoas que muitas vezes elas não estão para trazer a unidade, elas não estão presentes para promover a paz, elas não estão presentes para promover a comunhão, elas estão ali engajadas pelo instrumento adversário para provocar, por exemplo, discórdia, promover ali guerras, conflitos. E às vezes nós vemos isso acontecendo ali e acolá, em determinado rebanho da igreja do Senhor. Igreja em conflito, igreja em guerra, a igreja discutindo poder, disputando qualificação de A e B. Isso não cabe no corpo de Cristo, na verdadeira igreja comprada pelo precioso sangue. O que importa é nós estarmos líderes e liderados, unidos em prol de uma missão maior, que é alcançar aqueles que precisam ser alcançados para a obra do Senhor. Então, para manter a paz, para manter a comunhão, o amor e também o desejo de fazer a obra missionária, custa muitas vezes no ministério de uma liderança. Muitos anos atrás, uma determinada pessoa provocou de forma terrivelmente um líder da igreja, de uma forma muito pesada. Cabia ali para aquela pessoa nada mais do que uma disciplina. E fora disso, quem sabe até expulsar do rol da igreja. Mas não foi assim que aquele líder agiu,
Não foi assim que o conselho da igreja agiu. Agiu debaixo de clemência, de oração, porque naquele membro havia uma fraqueza espiritual. Ele precisava ser trabalhado com aquela vida para poder compreender de que ela estava tomando ações ou atitude que não era de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso tem um preço. Então não é fácil ser líder. Claro, não é fácil. Nós muitas vezes temos que renunciar a muitas coisas. Nós temos que ouvir muita coisa e ter calma para dar a resposta. Foi assim que Tiago ensinou no capítulo 1, verso 19, pronto para ouvir, tardio para falar, mais para ouvir do que falar, para que você depois, sob direção de Deus, não fazer coisa errada, mas fazer aquilo que é certo. Precisa ser corrigido? Precisa. Precisa ser tomada alguma decisão? Sim. Paulo, em uma das cartas, ele diz assim, olha, tem Alexandre, o latoeiro, tem mais sei quem aí, Mineu, vamos expulsar, porque eles, de fato, não contribuem para a obra do Senhor. Portanto, a obediência ao chamado implica numa vida de consagração. Agora, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, mas você é discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus também é chamado para proclamar as boas novas do Evangelho. E essa proclamação exige de você também consagração da sua vida. Segundo momento, exige que você conduza o rebanho de acordo com a palavra de Deus. Mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, mas você é um professor da escola dominical, você é um discipulador, você é um líder da sociedade interna, você está envolvido como membro da igreja, discípulo de Jesus, então você também foi chamado, junto com a liderança, para anunciar as boas novas do Evangelho. Então, que Deus conceda a você esse entendimento de conduzir a obra do Senhor. E, em terceiro momento, nós precisamos entender que não vai faltar, nem aqui, em qualquer igreja, que nós teremos pessoas que vão resistir à verdade, à palavra do Senhor. Paulo vai dizer em Timóteo, prepara Timóteo nessa caminhada da vida cristã, porque pessoas vão entrar na igreja e vão resistir à sua palavra, mas procura ser um obreiro que aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Esteja atento para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Cuida do seu ministério, cuida da sua família, cuida do rebanho de Deus. Pronto para servir o rebanho, mas para resistir também aqueles de forma violenta levanta para prejudicar a obra do Senhor. Mas para isso, irmãos, cabe a todos nós, como igreja, entender que nós temos o nosso espaço dentro da membresia da igreja, como membro, como família e como igreja do Senhor. O profeta de Deus, no passado, o profeta Jeremias, ele escreveu algo muito interessante, dizendo no capítulo 3, no verso 15, as seguintes palavras: dar-vos-eis pastores, dar-vos-eis a liderança, podemos acrescentar aqui, segundo o meu coração, que vos apacenta com conhecimento e com inteligência. Então, Deus chama essa liderança para que tenha conhecimento e com sabedoria possa conduzir o rebanho do Senhor. Mas o profeta Jeremias, ele vai dizer algo também, que nós temos que estar preparados com aqueles que se levantam, dizem ser líderes, mas são verdadeiros lobos entre nós. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 10, verso 21, ele diz as seguintes palavras: porque os pastores, veja, os pastores, olha que condição chegou, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscam ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Veja, há pessoas que muitas vezes na liderança precisam serem corrigidos, porque senão dispersa o rebanho, acaba com a igreja,
há pastores assim, há presbíteros assim, há diáconos assim, há liderança de modo geral, há. Então a igreja precisa estar atenta. A liderança, no geral, precisa estar atenta. Uma das aulas da classe de catecúmenos que nós estudamos com os nossos alunos, eu sempre disse assim, olha, vocês são membros comungantes dessa igreja. Vocês estarão em obediência a esta liderança, se elas forem fiéis à palavra de Deus. Se o pastor for fiel, o presbítero, o diácono, então vocês submetem às autoridades, porque elas estão de acordo com a palavra de Deus. Mas pode acontecer que, de repente, tomamos atitudes ou posicionamento que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A igreja não pode obedecer. Ela tem os caminhos para disciplinar a liderança, porque ela está fora dos caminhos dirigidos pela Sagrada Escritura. Então, o profeta Jeremias, há pessoas que se levantam para serem pessoas assim que não buscam a Deus, tornaram-se estúpidos e tentam de uma forma ou outra destruir o rebanho do Senhor. Amados irmãos, nós temos uma semana pela frente para nós termos o nosso momento de oração, de intercessão, durante o mês de setembro, outubro e novembro. Nós vamos falando pelas pastorais, sempre um lembrete, todo domingo, sempre uma frase, duas frases, falando sobre a importância do diaconato, a importância do presbítero, a importância da liderança da Igreja do Senhor, para que esses homens sejam obedientes ao chamado, não da igreja, não da assembleia, mas o chamado que vem de Deus. Porque Deus é que prepara, Deus é que chama, Deus é que vocaciona para ser líder na igreja do Senhor. Mas também nessa noite nós temos também um motivo de gratidão a Deus. Há um homem, há um servo de Deus que também ouviu o chamado de Deus, ouviu a voz de Deus. Nosso irmão seminarista Lucas, essa é a última noite que ele está conosco como seminarista. Termina a sua jornada entre nós. Termina a caminhada aqui como um dos companheiros na exposição da palavra de Deus. Seu coração, há alguns anos atrás, foi chamado para trabalhar na liderança de jovens, trabalhou na igreja até que Deus ainda o chamou para dar mais um passo. E esse passo venha para ser um oficial da minha igreja, vem para ser um pastor de rebanho. E ele então obedeceu o chamado. Enfrentou as lutas, a caminhada, a distância dos seus familiares, recebeu o carinho da família da fé, da família Monte Sião. Mas hoje ele está concluindo o seu curso e agora vai para o presbitério e vai não só para o presbitério, para confirmar o seu chamado, mas ele já vai porque Deus preparou também uma igreja para ele cuidar. Ele já vai ter um campo para trabalhar em prol do reino de Deus. É isso que Deus faz. Deus não deixa ninguém sem assistência ao seu ministério, ao seu trabalho. Então Deus prepara. E assim, nessa noite, que nosso irmão Lucas possa também ser esse servo obediente ao chamado. E essa obediência implica na sua vida de consagração, na sua vida com a sua família. Implica em conduzir o rebanho de acordo com a palavra de Deus. Conduzir o rebanho de acordo com a palavra de Deus. Mas estar sempre preparado, não só para servir o rebanho, mas instruir o rebanho para resistir todos os dados inflamados do maligno. Que Deus permite na nossa igreja que haja liderança pronta para servir o rebanho, liderança pronta alegremente para trabalhar em prol do reino de Deus. Que assim o Senhor confirma na vida da nossa igreja os novos oficiais e que o Senhor confirme na vida do servo de Deus Lucas o seu chamado e que ele possa fazer isso com temor e tremor diante de Deus até assim a volta do Senhor Jesus na sua vida e na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar, irmãos, antes de cantar um hino final,
ajudar a nossa irmã